A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, aqui é o irmão Alain. Que Deus abençoe a todos, né? Estou aqui, glória a Deus, para falar do amor de Deus, né? Para que Deus possa nos abençoar cada dia mais, nos encher com o Espírito Santo. Confesso que estou feliz, né? Porque Deus ele tinha abrido porta de emprego para pessoas que me seguem no canal, que tem acompanhado, né, eu subi no monte, orando pelas pessoas, intercedendo. E graças a Deus eu também estava numa empresa, e essa empresa ela estava chegando no final de obra e foi necessário botar muitos funcionários para fora, e eu fui um dos que estava aí. Tinha uma empresa do outro lado, né, da BRK. Aí eu coloquei currículo, tal, fiz os exames e graças a Deus eu fui chamado, né, para a honra e a glória do Senhor. Então eu vejo o poder de Deus, eu vejo Deus cuidando, né, dos seus, porque esse Deus que eu sirvo, ele não faz recepção, meu irmão. Ele não faz recepção. Por isso que eu creio nesse Deus, que ele tem poder de mudar a minha vida, a tua vida, de nos ensinar o caminho da verdade. Glória a Deus. Estou aqui para trazer algo da parte de Deus, uma palavra, para que possa tocar no coração dos irmãos e entender, glória a Deus, entender o propósito de Deus nas nossas vidas e cada objetivo a qual Deus ele tem nas nossas vidas. Eu só tenho que agradecer, muita luta, altos e baixos, muitas perseguição, aflição, calúnia, mas maior é a vitória. Assim como Jesus ele passou por tudo que eu estou passando e bem pior do que eu passo, glória a Deus, que não chega nem se compara o que eu passo com Cristo, glória a Deus, mas ele mesmo assim ele suportou, né? Suportou, se entregou na cruz de Calvário por mim e por você, e nos deu a chance de se arrepender dos seus pecados, e só ele pode salvar a minha alma, a tua alma. E eu confio e creio nesse Deus, meu irmão, a qual ele tem poder de mudar as nossas vidas, a nossa história. E eu peço que os irmãos perseverem, não desistam, continue buscando a Deus, crendo e confiando. Eu creio que pessoas vão ser curadas, vai ter milagres, eu creio, porque Deus me chamou para isso, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para profetizar, para revelar, né? E é isso que eu tenho para dizer, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês nesta manhã de terça-feira. Estou feliz, né? Por pessoas já estar conseguindo vitória, como a irmã de União dos Palmares, a irmã Helena. Graças a Deus as portas se abriu para ela. Estava muito angustiada, com muita dívida e precisava pagar, mas graças a Deus, Deus ele sabe a hora e o momento certo de agir na minha e na tua vida, meus irmãos. A palavra que eu tenho para os irmãos nesta manhã é uma passagem a qual, glória a Deus, tem falado ao meu coração. Tem falado ao meu coração porque, glória a Deus, aleluia, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Porque quantas pessoas estão dentro da congregação, dentro da igreja, sofrendo perseguição, sendo oprimida por demônio, e muitos pastores que se diz pastores, a qual não foi levantado por Deus, tem se levantado contra o povo, né? E não tem feito a vontade do Senhor, que é expulsar os demônios e curar os enfermos, porque isso aí Deus deixou para todos aqueles que crê e faz a vontade do Senhor. Então eu quero que os irmãos entendam que não tem sido fácil. Muitas pessoas estão presas, abatidas, aflitas, aprisionadas por legiões de demônios dentro da igreja, a qual os pastores não têm mais visão. As visão é dízimo, oferta, é propósito, é campanha de dinheiro, e esqueceu que as almas precisam de curas e de libertação. Porque o ministério de Cristo e dos discípulos não foi só constituir em palavra, mas sim em poder. O próprio Cristo fala, né? Glória a Deus. Estarei lendo aqui Lucas capítulo 13,
E versículo 10. E ensinava no sábado em uma das sinagogas. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade e havia 18 anos. Andava encurvada e não podia de modo algum se endireitar-se. Observe que nessa passagem a palavra começa a falar de uma mulher que tinha 18 anos, que estava enferma, aprisionada por demônios, a qual estava colocando enfermidade. Glória a Deus. E havendo a Jesus, chamou assim e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Observe que Jesus ele tinha por costume de entrar nas sinagogas, de pregar a palavra, de ensinar, aleluia. E ali, quando Jesus vê aquela mulher, ele põe as mãos sobre ela e aquela mulher imediatamente ela é curada da sua enfermidade. Só que o texto vai mostrar adiante algo que as pessoas não entendem. Naquela sinagoga existia um pastor, aleluia. Existia um líder de congregação, um homem que dava a direção do culto. Observe que Jesus, quando entra, ele vê aquele espírito imundo em sua coluna e ali chama aquela mulher e é curada. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Observe que ela andava encurvada. E quando Jesus põe a mão sobre ela, ela se endireita, porque ela andava encurvada, olhando para o chão. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, porque Jesus curava no sábado. Observe que esse príncipe da sinagoga, vamos se dizer que nos dias de hoje é um pastor. Ele fica indignado, ele se levanta contra Jesus, porque era um dia de sábado, né? E eles tinham por costume nos mandamentos, a qual o sétimo dia Deus descansou, que foi o sábado, aleluia, quando ele fez os céus e a terra, quando ele fez toda a criação. Mas só que ele não entendia que o próprio Deus se fez carne, e era o próprio Deus ali que estava fazendo aquele milagre, porque é necessário que Jesus ele entre na igreja, ele entre em sua casa, ele entre em sua vida para que o milagre possa acontecer. Só que aquele príncipe, aquele pastor estava na carne ao ponto de não entender o mistério, aleluia. E disse a multidão: há 6 dias aqui neste trabalhaste, não pois vinde para seres curado, não dia de sábado. Então ele questionou, ele disse: há 6 dias que vocês podem vir, mas não no sábado. Ele questionou que o sábado não podia fazer nada. Aí Jesus vai revelar o que ele andava fazendo em oculto. A Bíblia diz que nada sai dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor ele contempla tudo. Nada é encoberto. A Bíblia diz que tudo é revelado. Então ele questiona Jesus porque Jesus curou no sábado. E ali ele fala: há 6 dias que vocês podem vir. Aleluia. E Jesus olha para aquele príncipe da sinagoga. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias que vocês podem vir. Respondeu-lhes, porém, o Senhor e disse: hipócrita. Aleluia. Jesus chama aquele pastor, aquele príncipe da sinagoga, aquele líder de congregação, de hipócrita. No dia de sábado, não desprende da manjedoura cada um de vós os seus boi e jumento, e não leva a beber? Jesus estava dizendo assim: no dia de sábado você não desprende seus bois e seu jumento e não leva para dar de beber água? Observe que Jesus revela que no dia de sábado, se era do Senhor, não era para ele fazer nada disso. Mas ele estava questionando Jesus porque Jesus curou uma pessoa no dia de sábado. Mas ele estava alimentando os animais, dando de beber água, porque era importante para ele. Era mais importante aqueles animais, porque aqueles animais podiam dar dinheiro a ele, de que aquela mulher que estava ali enferma, né, angustiada, encurvada. Aí Jesus fala isso para ele: no dia de sábado tu não desamarra teu boi e teu jumento para dar-lhe de beber água? Não convenha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão. Jesus ainda mostra para ele que ela é filha da promessa, filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a tinha presa. Glória a Deus. E ali Jesus mostra para ele: há 18 anos essa mulher
estava presa, Satanás estava prendendo ela, colocando enfermidade. E eu pergunto para os meus irmãos e minhas irmãs, quantas pessoas estão dentro da igreja com enfermidade, doente, e os pastores não têm visão mais? Aleluia, glória a Deus. Precisando de socorro. Muitas das vezes as pessoas nem falam mais, porque eles estão cegos. Aleluia. A Bíblia diz que são cegos guiando cego. São homens com a mente cauterizada, né? Homens que Deus já não opera mais nele, porque estão amando mais o dinheiro de que a Deus. Aleluia. E dizendo ele isto, todos os seus adversários. Observe que naquela congregação existia um grupo de pessoas que não aceitavam o que Jesus fazia. Observe que a palavra no 17 está dizendo assim, dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Eles se envergonharam porque Jesus falou, né, que aquela mulher estava presa, aprisionada por Satanás e era filha da promessa de Abraão. Todo o povo se alegrava e tinha um grupo de pessoas que se alegrava do que Jesus estava fazendo, por todas as coisas gloriosas que era feita por ele. Observe que tem um grupo de pessoas que se maravilhavam pelas coisas gloriosas a qual Jesus fez. É essas coisas, irmão, que vocês têm que distinguir. A Bíblia diz orar a Deus se o espírito que está naquela pessoa é de Deus. Porque o espírito do engano, ele está dentro das congregações, meus irmãos. Não se iluda com palavras bonitas, com pregações bonitas, com rodopiado, com falar em línguas, não, porque demônio fala em línguas, irmão. Demônio fala em língua, demônio também revela. E vocês têm que vigiar, acordar para Jesus e orar a Deus se realmente aquele homem foi levantado por Deus. Porque muitas das vezes Satanás está operando ali e vocês estão achando que é Deus. Então, peço que os irmãos vigiem, né? E meditem nessa palavra, entenda o porquê Jesus chamou aquele homem de hipócrita, porque Jesus sabia da intenção do seu coração, o que ele andava fazendo em oculto. Quantas pessoas são desse jeito, né? E às vezes está as pessoas enfermas, doentes dentro da igreja, com depressão, com enfermidade, com câncer, vítima de bruxaria, e os pastores não têm visão mais. Que Deus abençoe a todos nessa manhã e a paz de Deus reine no coração de todos, em nome de Jesus.